Então, o processo da escrita, ele te auxiliou bastante na questão, assim, do autoconhecimento, até na terapia, tudo, tu já veio com um material bem rico para iniciar mesmo esse tratamento. Só que, além de tu escrever textos para si, tu também publicou essa grande parte da tua história, grande parte, assim, do teus textos, tu pensa em publicar e tudo mais. Então, eu queria que contasse um pouquinho, assim, para gente, como é que é essa experiência, assim, porque são coisas bem pessoais e tu é bastante corajosa, assim, em seguir com a publicação, assim, seguir pensando em ajudar outras pessoas com a sua história mesmo. A autobiografia é um mergulho em nós mesmos, é uma descoberta. Eu acho que eu não teria chegado ao autismo, né? Sem essa escrita, que é autobiográfica. E foi muito difícil, assim, sair do diário e tornar isso, vamos dizer, mais público, né? Porque Sim, o livro, o terceiro livro, que é o que realmente vai abordar, né, situações traumáticas, né, partes de situações da minha vida, ainda vai ser realmente publicado. Eu pretendo ainda começar com o processo de publicação esse ano, que legal. mas o livro A Gitirana Poética, ele já traz muitos textos desse processo, de 2021 e 2022. Então, eu falo, claro, da minha terra, do Agreste, da geografia, mas eu falo de mim também, né, da violência. Eu entro, sendo que está muito mais em metáforas, né? Sim. Inclusive, eu escrevo um texto poético, né? Em formato de poesia, que eu faço uma relação de mim com o sertão. Mas Nossa, a metáfora sertão, ela pode ser qualquer pessoa. sim, e tu ainda, além de E puxar a tua história, tu puxa a origem tua, assim, no teu sertão, é, onde tu aí cresceu. eu faço uma mistura. Eu falo que o sertão é uma particularidade, é incompreensível para as leis universais. Aí eu Sim. estou questionando, né? Que o semiárido é algo bem particular, né? No mundo, enquanto o bioma é é a cultura, né? Do seu povo. E eu estou associando isso o quê? A mim, né? Que tem uma Hum. personalidade, características peculiares muito minhas, e aí eu tô dizendo assim, olhe para mim que eu sou neurodivergente. Então Nossa, foi o que primeiro legal. poema que eu trago autismo sem dizer que é autismo. E foi bem interessante que tu conseguisse fazer uma homenagem à tua terra e ainda relacionando para as tuas questões, né? Isso, então, na poesia vai aparecer o assunto, assim, nas metáforas, né? Eu não descrevo ele de forma profunda, porque o processo ainda está caminhando, né? No livro Memórias Literárias de Amora, realmente eu aprofundo, mas principalmente as consequências do trauma. Mas Sim, falando do trauma, de alguma forma eu estou entrando dentro do espectro, né? sim, Já que ele são muitas características que já eram minhas e foi só aprofundadas, né? E o processo de recuperação, né? Porque para eu falar desse trauma foi necessária a escrita e a terapia, né? sim. Para me fortalecer. Então, Foi termina foi que bem interessante que tu começou aos poucos, assim, já no Gitirana Poética, foi uma preparação, e agora nas memórias da Amora já vai entrando mais profundamente. Então, tu teve todo um processo, assim, entrando dentro de si e expressando isso na literatura, né? porque você não vai jogar, né? Assim, de imediato tudo Sim, assim. E é um processo também, como é que se diz? Difícil também, porque o psicólogo ele falou que eu fui abrindo as janelas para depois sim, abrir a parte maior, né? Ele disse: você foi por parte, cada coisa que você foi fazendo, você foi abrindo. E isso era o quê? Eu sempre, constantemente escrevendo. E a sim. partir do momento que eu fui escrevendo, e pessoas foram me dizendo assim: eu só vou escrever meu livro depois que você lançar o seu. Assim, Olha o incentivo, escritores, que mulheres legal. que sofreram a violência, que são escritoras, falaram isso. Eu só vou seguir o meu quando você publicar o seu. Por quê? É necessário uma referência de ter um Sim, texto base, porque eu tenho esse olhar cientista, né? Eu vim da academia, então eu já tenho muita prática na escrita,
na defesa, né, do pensamento. Então, eu já meio que já sou muito assim, Sim, inclusive já eu passei por li. bancas. Sim, eu li algumas respostas, algumas conversas assim que a gente teve, e tu tem já um nível de escrita bem avançado, assim, tá bem clara, tem Muito uma fala e categorizado, bem né? e Muito tu consegue assim, mesmo sendo uma coisa mais científica, tu consegue ainda colocar uma poesia em cima, então é um texto gostoso de ler, sabe? Assim, tu vai sendo carregado assim pelo texto, não é aquele negócio assim, é técnico que tu vai lendo e aquilo vai te ou é cansando. só metáfora, é só poesia, né? Não, é uma mistura. A minha escrita, ela é uma mistura. E muitas pessoas criticam, né? Que ou hora eu estou fugindo, eu não estou sendo racional, ou hora eu estou sendo misturando ciência com poesia, né? Mas é o meu estilo Sim, de escrita é esse, né? Então, essa experiência, ela me fortaleceu no processo. E eu percebi que as pessoas, no geral, elas não têm essa coragem que eu não tenho tem. de escrever. O que eu noto muito é que a pessoa não tem nem mesmo a coragem de olhar para si, porque a gente vai, igual tu disse, a gente vai abrindo janelas e vai encontrar coisa lá dentro assim que não é agradável, a gente vai relembrar situações ruins, então já é difícil a pessoa ter essa coragem de olhar para dentro de si. E ainda tu publicar para abrir caminho para outras pessoas também criar essa coragem é um trabalho muito bonito, uma missão assim muito. E é você se colocar como direção, né, de um Sim, processo, como uma pessoa que está ali abrindo caminhos, né? Como a gente já falou na semana passada, muitas das pessoas que estão chegando no diagnóstico é porque estão lutando muito para isso, sim. né? Então, eu não encontrava referências assim para me guiar, né, no processo. Sim, Então, eu fui construindo. esse foi um dos maiores sofrimentos assim na minha adolescência e tudo mais, porque a gente não encontrava ninguém parecido com a gente, não encontrava um referencial, então a gente acabava não conseguindo se descobrir por causa disso. Então, a gente é, vamos dizer assim, um dos primeiros que está entrando por essas linhas, estamos tendo que abrir estrada, pavimentar a estrada, então é o processo mais difícil, mas que a gente espera conseguir facilitar para as próximas gerações. E para tudo que a gente for fazer, a gente precisa de muito repertório. Sim, Repertório cultural, repertório científico, né? E, assim, pessoas que passaram por aquilo, né? Experiência, né? sim, Maturidade, troca. Então, é um processo que exige muito. Por isso que, quando eu paro para fazer um vídeo, é um dia sim, memorizando o texto, porque é uma responsabilidade muito grande, assim. Imagine, eu já tenho um livro sobre questão agrária, né? sim. É dentro de um campo que não é tão visto, assim, não é tão conhecido e nem tão estudado. Então, de alguma forma, eu já sou uma referência dessa Sim, área, né? e tu já A, é tua referência também, porque além de ser tu tens uma linguagem técnica, mas eu sinto que a tua escrita ela é acessível. Então, além de tu estar entrando numa área que tem pouco material, ainda tu está conseguindo criar acesso para mais pessoas, assim, que é, conseguir entrar nesse assunto, porque é um assunto mais complicado e tu conseguir colocar numa fala mais pessoal, assim, a gente consegue entender. Justamente, e não é todo mundo que consegue fazer isso, né? Então, Não, de alguma forma, quando as pessoas falavam assim que era assim que eu tinha que procurar, né, profissionais para me orientar no processo, principalmente quando eu escrevo sobre o livro de Amora, mas as pessoas parece que para elas a escrita era como se não fosse parte do processo. E para eu me ah, sim, recuperar de um trauma, né, de um segredo de 20 anos, eu preciso da escrita. Da mesma forma que eu preciso da pesquisa. E eu preciso da terapia. Então, sim, não é dissociando uma, tirando uma, que você vai conseguir superar aquelas dificuldades, né? Porque é histórico, né? Tá na minha história toda as dificuldades, né? E com o trauma, claro, foi só aumentando só porque aumentando. eu não sabia o que tinha acontecido, porque eu me culpava tanto, porque eu tinha tanto medo, né, de passar pela situação de outras Sim, formas, e né? a gente, por tá dentro do espectro, a gente já tem uma dificuldade grande com comunicação, com expressão. Ainda no seu caso, ainda só aumentou essa questão. Então, foi muito necessário a escrita na tua vida, justamente porque a gente tem dificuldade de falar, de se abrir e tudo. Justamente. Aí realmente é, eu fiquei muito feliz, assim, quando hoje eu pego no texto, porque eu ainda estou lapidando, né? Estou Sim, fazendo os últimos ajustes, eu falo assim, como eu escrevi isso? Era muito drama, assim, porque
Se a gente é incompreendido, a gente não se compreende, porque se as pessoas não entendem a gente, é porque a gente não entende quem nós somos, né? Então, No fim a gente não sabe quem é, acaba criando várias máscaras sociais para tentar se encaixar em algum lugar, mas nunca dá certo. Então a gente realmente, como é que a chegou, gente vai é, falar para alguém alguma coisa se a gente não se conhece, né? Chega um momento que dá um. chegava um momento assim, quando eu entrei na universidade, eu disse, agora eu entrei no lugar que eu queria. E quando eu comecei a militar, eu disse, agora eu encontrei um monte de doido igual a mim. Só que vai chegar um tempo que vai surgir mais responsabilidades. E o que é que eu fazia? Corria. Por quê? Porque eu não me sentia com maturidade. Eu dizia, vocês são muito evoluídos, bem. Eu dizia para as pessoas, vocês estão muito mais na frente do que eu. As pessoas diziam, não, Maria, tu tem uma potência de conhecimento, de experiência muito grande. As pessoas falavam assim, você não se olha para você, você não vê o que você tem de tão grandioso. Mas para mim não adiantava, porque Sim. tinha assuntos que eu me sentia uma criança de 12 anos, por conta da condição, não era. É, e só que as pessoas, a maior parte, há 5 anos atrás, ninguém falava em autismo, ninguém falava Não, em transtornos da forma até que estão se falando agora, né? sim, tu vê que a gente está dentro do espectro e tinha essa ideia errada do que é o autismo, e agora que nós estamos se descobrindo e ver como é que realmente está no espectro. Agora, imagina uma pessoa que nunca passou por uma dificuldade, e igual a gente, assim, tu vê que a gente são pessoa evoluída, assim, que escreve coisas maravilhosas e tem dificuldade para ir na padaria, para fazer uma reunião, para apresentar um trabalho. Então, tu vê, tu tens todo o conteúdo, porque tu estudou, tu é um cientista, tu investigou tudo, e na hora de apresentar a gente não tem essa. Parece que foge as palavras. Sim, inclusive, as minhas dificuldades, inclusive no curso, seja na graduação ou no mestrado, era na etapa final. Por quê? Na etapa final, você faz um trabalho, um TCC ou a dissertação, e tem um orientador. Minha Sim, comunicação já zerava ali, né? Porque eu tinha uma posição, né? Eu sou muito firme no que eu acredito, então eu já batia de frente com o orientador. E sim, eu escrevia muito, eu ia além. Se uma pessoa dizia assim, a transposição é isso, eu dizia, a transposição é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Tipo, que uma pessoa fazia uma coisa, eu fazia 10. Então, tudo isso era muita coisa, muito intenso, e eu não, assim, não aceitava, não. Uma dificuldade uma dificuldade de saber lidar com aquela situação, porque eu poderia muito bem perder o título. Não sim. e assim, eu só consegui defender por conta que eu tinha muito suporte. Na dissertação, eu tive mais de 5 professores que me deram suporte. Se Nossa, eles tu não. vê. Isso. E assim, de sentar mesmo comigo, assim, do meu lado, e estudar profundamente um livro, assim. Porque todo mundo sabia, o que Maria traz vai vir coisas muito boas. Então, vamos apostar Tu vê nela. que Só que, eles já assim, conseguiam, já tinha esse olhar na tua capacidade, né? E a gente com é, dificuldade, a gente não se enxerga, vamos dizer assim, né? então as pessoas diziam, vamos investir nela, que ela tem muito potencial. Só que o que é que acontecia? Eu conseguia defender, mas depois da defesa eu ficava muito mal, porque eu não entendia porque os professores me criticavam tanto, porque eu levava tanta surra no processo final, porque sempre eu Sim, avançava demais, eu dizia coisas que ninguém tem coragem, assim, de afirmar. Essa coisa da verdade, né? De em busca da justiça, né? sim. Isso é muito forte na A gente, gente, a né? gente, a gente é muito verdadeiro, assim, a gente não, e a gente fala o que a gente pensa, o que a gente acha correto, não conseguimos, assim, Aí eu lembro que o orientador ele disse assim, ele fez uma crítica a Marx, meio que dizendo assim, Marx 100 anos atrás, tipo, já está desatualizado. Para que ele disse isso? Aí eu mas, mandei a resposta assim para ele. Tá, o que os camponeses estão falando está lá no Capital. Ou seja, eu fiz essa relação de dizer que a teoria se aplica na prática. sim, Porque na prática os camponeses reproduzem uma consciência de classe. E essa consciência de classe está lá no livro de Marx. Meu Deus, para que eu disse isso? Entendendo? Então era coisa, aí as pessoas falavam, Maria, tu provoca também, né? Tu joga a gasolina que a e gente explode. quando a gente tá no hiperfoco, a gente quer saber cada vez mais, quer ir a fundo, então parece mais forte do que a gente. É obsessivo, a gente Sim, não para.
vai, chega alguém lá na época que Einstein estava descobrindo a teoria da relatividade, vai alguém dizer que ele estava maluco. Nunca que ele ia parar. Então você percebe que o que nos leva às descobertas, né, os avanços, é justamente essa obsessão. Porque Sim, todo mundo diz, Maria, todo mundo desiste. Ninguém fica discutindo com banca e com orientador, não. As pessoas dizem, então eu vou mudar mesmo para defender e me livrar. sim, é Eu não, verdade. eu ficava lá discutindo que eu estava certa e que o Brasil era sempre feudal mesmo, e ficava com isso até provar. Só que eu provava e eles simplesmente não aceitavam. Isso também é uma dificuldade das pessoas de aceitar o erro, né? Isso também, porque muitas vezes a academia ela tem normas, né, Sim. sociais, tem aquele contexto, tem as teorias ali que domina, e eu chegando do nada dizendo que estava tudo errado, né? Então, tipo Então, a assim, gente, a gente na condição, assim, a gente é mais autêntico, assim, a gente tem o nosso jeito e tem isso. dificuldade de entrar nos padrões. Então, às vezes a gente assim, imerse num assunto, a gente quer revolucionar e pra gente é. Só que a gente se esbarra no conservadorismo, né? No conformismo também, né? Porque Sim, dentro, inclusive dentro do avanço dos próprios diagnósticos, né? De autismo, de outros transtornos, está muito relacionado sim, a essa questão. Quanto tempo eles ficaram lá dizendo que quem era dividindo, né, o autismo, só severo, só o nível 3 que era autismo, aí tinha a síndrome que eles colocavam como autismo leve. Eles é o colocavam um Asperger, nome, né? eu não... Era o Asperger, né? É, isso, E- e tinha o transtorno do desenvolvimento global, que eles diziam que era só na infância. Então, eles sim, dividiam o autismo em três, só que com muitos estudos depois foram que colocaram no espectro, né? Todos os três estão dentro do sim. espectro. Aí foi aí que os diagnósticos realmente avançou. E para pessoas adultas, porque começou a ver que o autismo você não vai. Você nasce autista e vai morrer autista, né? Sim, Você o vai que se tu desenvolver. falou me veio uma questão importante, que é essa teimosia que a gente tem de enxergar a verdade, querer levar isso para frente, é muito importante na busca pelo diagnóstico, porque muitos profissionais eles ainda estão nesse modelo antigo que tu explicou, então a gente leva aos nossos casos, a gente fala o que a gente está sentindo e eles não conseguem validar isso por causa desse modelo antigo. Então a gente tem que se explicar, tem que brigar, tem que provar que não é bem assim, então, essa nossa teimosia, assim mesmo, também abre portas, né? Coisas que sem isso a Aí, gente não consegue. aí eu disse assim, eu saí de uma teimosia, né, da semi-feudalidade, porque eu cheguei em alguns avanços sobre a Sim, teoria, né? E explicar economicamente. Então, eu mudei para autismo. Eu disse, agora eu estou em outro assunto, né? Porque realmente, quando eu falo na rua, as pessoas dizem, não, mas você se comunica muito bem. Ah, tá, agora, né? Agora. sim, E falando de um assunto que é do meu interesse, né? Eu não vou ter dificuldade de divulgar o meu livro, de falar sobre os livros que eu estou escrevendo, de falar sobre literatura. sim, é que a pessoa passa, vamos dizer, 5 minutos com a gente, pescam só algumas coisas. Então, a nós, não, a gente, a dificuldade é uma dificuldade diária, então só a gente que vai saber o Isso. processo até chegar nessa pontinha que a pessoa consegue enxergar, né? Eu lembro que quando o psicólogo perguntava por que eu demorava tanto, né, para fazer as coisas, aí eu disse: olha, eu faço uma live e eu sofro 2 semanas antes e uma depois. Aí Sim, Aí ele foi de alguma forma, me preparando para as que vieram depois. E ó, eu, que eu legal. percebi que eu passei a me sentir mais confortável, porque ele disse: anote no papel, faça roteiro, treine antes. Então, ele foi me preparando para que agora, né, eu faça as coisas de uma forma mais tranquila. Mas por quê? Porque agora eu sei, né, as minhas Sim, condições. sim, Então, eu essa. respeito também. Então, quando a pessoa diz assim, a editora mandou o original do livro A Gitirana Poética, e eu demorei a Sim, responder. Aí eu disse que eu tinha mudado de terapeuta e eu não estava bem com essa mudança. Então, minha produtividade caiu muito. Só que aí, segunda-feira, eu consegui mandar tudo, assim, ler, né? Eles fizeram várias correções também, né? Porque sim. você tem que ficar mexendo várias vezes, né? E eles entenderam, mas por quê? Porque eu tinha uma explicação, né? Antes eu não tinha.
Ah, essa tua fala, eu achei ela muito importante, porque às vezes a pessoa questiona, mas por que tu quer saber ter um laudo? Por que quer ter um rótulo? Mas a questão é que, como você já sabia como é que tu funcionava, tu consegue buscar meios de transpor essas barreiras. Tu vê que tu já tinha explicação bem plausível para a editora, tu já sabia que tu funcionava, não, eu tô mais com a produção mais baixa por causa disso, por causa daquilo, então tu realmente se respeita mais e tu sabe os caminhos que tu precisa seguir para avançar. Porque senão antes a gente não conhecia, a gente ficava dando murro em ponta de faca e não avançava por causa disso, que ia para caminhos É, que não é pra gente. e, por exemplo, se uma situação dessa, a editora exigindo, né, que o original eu entregasse, sei lá, com 15 dias. E eu Sim, sabendo do meu processo, eu disse, no primeiro livro eu dizia assim, não, eu não consigo entregar. Eu só consigo entregar, por exemplo, com um mês. Porque é muito denso um livro. Você tem que ler página por página, assim, parágrafo sim, por parágrafo. Aí agora, sabendo da minha condição, eu digo, não, olha, é por conta disso. Aí no final eles disseram assim, nossa, você tem um olho detalhista. Aí eu disse, tá vendo que de alguma forma tem qualidades, mesmo que a gente demore, sim, mas mas essa demora, ela vai ser importante porque o trabalho vai ser feito com qualidade. E o sim, que esse que é importa é importante. isso, porque muitas vezes você faz apressado e você não vê, né, esses pequenos detalhes. Então, no final terminou que eles entenderam e perceberam que o trabalho realmente ficou bem feito, né? Sim, essa questão de tu saber como tu funciona melhorou a tua vida 100%, né? E tu, Muito, muito mesmo. tu escreve então já bastante, já tem 2 livros publicados, antologias, e já tá para vir o terceiro também. Tu, tu já falou bastante da tua trajetória, assim, quer dar mais uma palhinha assim do que te inspira a escrever, o que que. Viver a vida, assim, é a partir do momento que a gente está no nosso presente, que a gente consegue estar bem, né? É, de alguma forma isso vai criando uma satisfação, né? E Sim, nisso tudo que você olha, você vai perceber algo assim. Se eu saio de casa, eu pego um ônibus. Ali eu converso com as pessoas, eu tenho esse hábito de conversar muito e observar muito, né? A troca com as pessoas me inspira muito, mas claro, a leitura, né? Eu tenho um nível de leitura bastante avançado, né? Avançado não, vamos dizer. Eu sou uma boa leitora, né? Então é necessário você sempre estar lendo sim, essa ajuda e, bastante. conseguir sempre. Porque eu sou muito do hiperfoco, né? Então, Sim, se eu estou dentro do hiperfoco, eu vou pesquisar, eu vou escrever, eu vou querer procurar pessoas que estão passando por algum processo parecido comigo. sim. Então, eu vou virar o mundo atrás para responder aquele objeto, né? Seja numa pesquisa científica ou num trabalho mais literário. Então, a inspiração, eu digo que ela é muito do meu hiperfoco, assim, é como se viesse, por exemplo, veio inspiração para eu escrever um poema, porque eu ouvi uma música. Mas essa Ai, música, que muitas vezes, legal. ela captou algo em mim. E dessa música eu consigo fazer um título e daí vai surgindo. Por exemplo, eu estava no Recife Antigo, divulgando o Sim, meu livro. Aí eu estava esperando o ônibus na parada e vendo aquelas pessoas esperando também trabalhadores, né, o proletariado, voltando para casa, que era o horário de 7 para 8 horas. E as pessoas reclamando do horário do ônibus ou o ônibus queimando parada, que aqui tem muito isso, né? Motorista que quer chegar cedo em casa sai queimando parada. ah, E isso é aquelas horrível. e aquelas pessoas cansadas, e todo mundo reclamando. Aí eu começo a falar de política, né? Dizer isso é um absurdo, esses políticos não fazem nada, a cidade muito suja, aí daí surge o poema. Vem na cabeça a Sim. reflexão, aí isso já dá um poema. Aí quando eu escrevo, quando eu tenho alguma oportunidade assim de tempo, eu vou lá e escrevo. Nossa, tu falou uma coisa assim bem interessante mesmo, porque a gente tem essa ideia errada de que o autista ele não tem empatia, de que não é alheio assim ao mundo da realidade e na verdade não. Olha, a tua fonte de inspiração é viver, É as pessoas. estar observando o mundo, é tu ver uma cor e relaciona com um sentimento, tu escuta uma música e te vem uma memória, então tu tá sempre interagindo. É uma junção de coisas. No livro de Amora, por exemplo, eu cito muita música dentro do contexto da escrita. Por quê?
eu disse para o psicólogo, o álbum que eu escutava quando eu estava escrevendo o livro de Amora era Tempestades, da Legião Urbana. Nossa, adoro! Aí eu disse para ele, o álbum mais dramático. Nossa, Por deve ser quê? por isso que eu gosto desse. Eu disse porque eu estava escrevendo como se tivesse assim, eu estou quase morrendo aqui, mas eu estou escrevendo e estou escutando Legião Urbana, porque Renato Russo, ele tinha esse olhar muito profundo para as coisas, de Sim, descrever a e tinha tristeza, um né? sentimento na fala dele que a gente consegue sentir, transpor isso na nossa escrita também. Justamente aí para você ver, né, como tá conectado. E eu lembro que tinha momentos que eu precisava ir na praia, eu sozinha. Por quê? Sim, Porque eu precisava me descarregar ali. E ali é a inspiração também para a poesia. Então, você vê que é a conexão, né? O contato com as pessoas, porque ser introspectivo não quer dizer que você não converse com as pessoas. Porque eu posso ser reservada para algumas questões, mas isso não quer sim. dizer que eu não consiga interagir com as pessoas. Claro, na minha infância, na minha adolescência, eu não conseguia fazer isso, Que a gente porque eu que não. na verdade a gente ainda não conseguia fazer isso porque a gente não tinha trabalhado essa questão. Então agora que tu tá trabalhando, tu consegue interagir melhor, consegue falar um pouco mais de ti e receber melhor as pessoas porque tu tá tendo esse treinamento diário que tu tá fazendo com a escrita, com live, com até as tuas vendas dos teus livros. Então tu tá todo dia tu tá treinando. Isso, justamente, e era uma insegurança de quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou me apresentar para as pessoas? A Sim. pessoa me perguntava, Maria, tu gosta de qual música? Eu não sabia responder. Nossa, sou eu todinha. Eu não sabia responder. Dizia, Maria, tu gosta de qual filme? Eu não sabia responder. Minha família diz, qual é o filme que Maria já assistiu 100 vezes? O Alto da Compadecida. Qual é o primeiro animal que Maria desenhou? Um gato. Por quê? Porque eu já falei isso umas milhões de vezes. Tu vê que a pessoa que estava de fora, ela conseguia observar mais do que a gente mesma, né? Isso, aí, mas você vê, eu precisava, depois, quando eu comecei a ter segurança em mim, eu precisava repetir muito uma coisa só. Por isso que todo mundo sabe que eu desenhei um gato quando eu tinha 5 anos. Porque eu saí repetindo isso, porque isso é uma construção do meu sujeito. Sim, Porque eu não construí isso na infância e na adolescência. Aí o psicólogo disse assim, por isso que você era considerada a chata na universidade. Porque sim. você era muito birrenta, porque você estava construindo enquanto sujeito. Então, tudo que você não tinha desenvolvido, você começa a desenvolver. Então, se começa a desenvolver, você vai começar a dizer, eu gosto disso, eu gosto disso. As pessoas, hã? Como assim É, tu gosta tu disso? vê que na parte acadêmica tu já estava bem à frente e na questão pessoal ainda tu estava Pessoal, passando por uma adolescência. construção da Sim, identidade, parecia que eu estava na adolescência, sim. praticamente, assim. Olha, eu fazia assim, eu induzia minha amiga, a gente era gruda, que eu desenvolvi isso, né, muito grudenta, assim, com algumas pessoas, e a gente era amigas de sala. Aí eu dizia assim, olha, eu vou sair, a gente vai fugir, porque eu não estou aguentando mais essa aula. Aí, tu, aí eu dizia assim, eu vou sair, eu vou pedir para ir ao banheiro. Tu pede, tu pega minha bolsa e a tua, vê a conversa. Eu saía, eu planejava. Isso é coisa do quê? Adolescente, né? Sim, Criança, eu contando pro meu sobrinho. Aí meu sobrinho dizia, oxi, tia Maria, tu não é a inteligente, a nerd, né? Como assim? Tá fugindo da sala. Mas tá vendo que era coisa. Aí, claro, um professor de graduação vai dizer, Maria, assina aqui a ata. Aí eu disse, não, mas eu não tô fugindo da aula, como eu vou assinar a ata, né? Porque na universidade não tem aquela pressão, né? De que os alunos têm que ficar dentro da sala. Fica quem quer, né? Quem não quer, vai-se sim. embora. Não, e acontecia também nessa questão de eu pedia para ir no banheiro, deles olhavam assim, mas não precisa pedir, porque tipo, pra gente era coisa igual criança ainda, né? Tinha um colega de turma que eu perguntei a ele se ele desconfiava, né? Que já tinha suspeita que ele estava dentro do espectro. Ele disse que sim, era uma das pessoas mais imaturas assim, na nossa turma. Nossa, A mulher camufla muito, então eu sim. camuflava muito bem, mas as dificuldades dele eram as mesmas, a gente tinha dificuldades muito parecidas. A gente tem mais Eu acho que facilidade, a mulher tem de mais facilidade camuflar. em copiar as outras pessoas.